conceito antigo que a gente pensa sobre uma picape era que era um veículo que precisaria ter uma boa capacidade de carga, seja de carga ou de tração, e que também fosse montado sob chassi, tivesse grandes motores, fosse ele a diesel ou a gasolina. Só que isso mudou há pouco tempo. Pelo menos aqui no Brasil, esse conceito foi um pouco modificado com a chegada de dois modelos que vieram atender a uma demanda de pessoas que compravam picapes, mas para o uso urbano. Esses modelos foram a Fiat Toro e esse modelo que eu estou avaliando aqui, a Renault Duster Oroch. A principal novidade desse modelo que eu estou avaliando é a mecânica 1.6 SCE. Ela começou a ser empregada nos modelos da marca mais ou menos entre 2017 e 2018, e aqui é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de testar um veículo da Renault com essa mecânica. E quando na época do lançamento da Renault Oroch, eu tive a oportunidade de testar, mas para uma outra revista, só que na época eu avaliei a versão com motor 2.0. Era o famoso K4M, já utilizado na linha Renault há muitos anos, desde o início dos anos 2000, que ele tinha um bom torque, mas não era um carro essencialmente rápido, não era muito ágil. Ele tinha bastante força, você dirigia com bastante tranquilidade, enfrentava subidas sem grande problema, mas ele não era um carro, o escalonamento do câmbio do carro não era dos melhores. Ele era, mesmo com uma mecânica 2.0, eu achava ele bem xoxo para o uso urbano, e quando a gente colocava ele para rodar em circuito rodoviário, a sensação que eu tinha é que faltava uma marcha. Ele precisava de uma sexta marcha, alguma coisa, porque ele estava sempre trabalhando com rotações muito altas. Agora aqui, nessa versão 1.6 SCE, o escalonamento do câmbio aqui para esse modelo, ele fica bem gostoso de dirigir, fica esperto. E eu não tenho mais aquele sintoma de carro, que o carro tá amarrado. Uma vantagem também, né, desse novo motor nesse carro é que ele tem a função Eco. Na função Eco ele reduz um pouco a resposta do acelerador, deixa o carro um pouco mais pacato para economizar combustível. Só que mesmo com essa função desligada, nos nossos testes eu fiz um trajeto em torno de 300 km, em torno disso, misto entre uso urbano e uso rodoviário. Urbano com muito trânsito e rodoviário com velocidades não superiores a 100 km por hora. Nesse uso misto, a média de consumo ficou em 9,2 km por litro. Sendo que só na área urbana, quando a gente estava fazendo a avaliação com ar-condicionado ligado, esse consumo ficou em torno de 8,1 a 8,3, que eu considero muito bom para um carro de esporte. Fora a parte mecânica, que no caso do motor, tem apenas uma alteração em relação aos modelos antigos da Oroch, que é a assistência de direção. Aqui, com esse motor SCE, a direção não é mais hidráulica, mas ela passa a ser eletrohidráulica. Ela é um pouco mais leve do que o modelo antigo, só que ainda assim ela não é tão leve quanto um modelo de assistência somente eletroassistida. Então pode ser uma coisa que no futuro isso mude, se torne 100% elétrica, mas por enquanto é uma tecnologia que a gente pode considerar que seja defasada em relação aos rivais, mas que para a proposta do carro aqui atende muito bem. Você consegue usar o carro em uso urbano, faz manobras a baixa velocidade com uma assistência pelo menos adequada para que você não tenha que fazer grandes esforços. Quando a gente fala agora em suspensão, a suspensão continua a mesma, MacPherson dianteiro com a multibraços traseira. Aqui na Oroch, a suspensão traseira é a mesma da Renault Duster da versão 4x4. Só que aqui, independente da tração, se é a versão 4x4, se é a versão como essa aqui, com tração somente dianteira, a suspensão traseira é a multibraços ou multilink, como você preferir. Nesse caso, com essa configuração, é bastante confortável, até por uma proposta. Uma picape normalmente ela tende a balançar bastante, tende a ter a traseira bastante solta, e quando você passa em irregularidades, quando você ultrapassa uma lombada, a tendência é de você perceber que a traseira pula um pouco.
mas a calibração aqui nesse carro é muito boa. E embora você veja aqui no vídeo eu fico balançando, é mais pelo porte do carro, por ser um carro alto, do que de uma maneira desconfortável mesmo. Eu em nenhum momento aqui no trajeto com o carro me senti desconfortável com ele. Ele tem pneus de perfil bastante alto, é um pneu quase uso misto, mas é mais uso urbano do que misto na verdade. Então não dá pra você se aventurar em fazer grandes trechos assim em área rural, em fazer um off-road na verdade. Por ter tração dianteira, você consegue vencer algumas vias um pouco mais difíceis, mais pela altura do que pela capacidade de tração mesmo. Aí falando de itens de série, essa versão Dynamic ela traz a central multimídia, que se mesmo ela não replicando Apple CarPlay e Android Auto, é a central multimídia que eu considero a melhor do mercado, que não tem essa assistência. Ela é uma central multimídia com um design bastante simples, mas é um simples bem feito. É um simples bonito, ela é bastante intuitiva, tem uma reprodução de áudio muito boa. E não é um tipo de central multimídia que te incomoda, que te proporciona alguma dificuldade para conectar um Bluetooth, por exemplo. Ela é bastante simples. E tem uma reprodução de rádio FM muito boa, não é um sistema que costuma cair a sintonia com uma frequência boa. Ele é bastante firme, na verdade, só perde quando é inevitável, por exemplo, em túneis, mas no mais é bastante estável. Além disso, ela traz vidros elétricos nas 4 portas, com função aqui na dianteira, One Touch, tanto para subir quanto para descer. Isso é uma coisa bastante difícil da gente perceber no mercado. Normalmente, quando você tem a função One Touch, é somente no vidro do motorista, no máximo no vidro do passageiro aqui da frente, e atrás é uma função que você precisa ficar clicando para poder, ou segura para baixar, ou segura para subir. Aqui não. Puxa, você vê que ela tem 2 níveis no botão, um de controle mais rápido e um definitivo One Touch. Outras funções aqui interessantes são o controle de velocidade e o piloto automático, que tem uma função bastante simples. Você não precisa fazer um curso para saber usar. Tem um botão aqui no painel. Para um lado você coloca o limitador de velocidade. Acionou o limitador de velocidade, você não vai passar daquela velocidade. E quando você clica na função do controle de cruzeiro, ele mantém o carro naquela velocidade para você descansar as pernas, mesmo num carro de câmbio manual, o que tem se tornado mais comum hoje em dia ter um sistema assim, mas que não era muito comum há um tempo atrás. E ele ainda tem o ar-condicionado analógico, que tem uma boa graduação de temperatura e que todo mundo consegue andar confortavelmente aqui dentro do carro. Mas aí você me pergunta, tá, muito legal, temos uma picape que tem bastante funções, que é confortável, que é relativamente econômica para o porte, mas o que ela precisa melhorar? Aí eu te falo, tem bastante coisa para melhorar nesse carro, que eu acredito que numa nova geração, esses não digo problemas, mas essas características sejam melhoradas. Por exemplo, como eu falei aqui da assistência de direção, acredito que uma direção com assistência elétrica, como é no caso da Toro, condiz melhor com carro de uso urbano do que uma eletroassistida nesse caso. É uma tecnologia considerada antiga, funciona bem, mas não é tão confortável. Então, claro, não estou falando aqui de um sistema de direção mecânica, mas que quando você tem a oportunidade de dirigir um carro com direção elétrica, ou direção de assistência elétrica, melhor dizendo, você vai entrar num carro desse e você vai achar o volante pesado. Então, se você já tem um carro de direção hidráulica e entra nesse carro aqui, você vai achar que o sistema é ok. Mas quando você já teve um veículo de direção elétrica e entra nesse carro, você vai achar a direção pesada. Então é mais uma questão de ponto de vista do que você está acostumado para dirigir um carro, do que você tinha o carro e do que você vai ter o carro dirigindo esse daqui. Além disso, um ponto que poderia ter uma melhora boa é que, por ser um carro com câmbio manual, os engates não são lá muito suaves e o pedal da embreagem também não é dos mais leves. Então você precisa sim fazer um pouco mais de força
para acionar o pedal de embreagem aqui desse carro, e também precisa ter um pouco mais de cuidado e você não tem tanta agilidade para engatar as marchas, porque ele não é um câmbio extremamente macio, não é um câmbio bastante preciso. Claro, quando eu falo que não é preciso, não é uma questão de um câmbio que tem uma posição de acionamento que às vezes varia, que nem um câmbio de Kombi que você fica, toda vez que vai engatar a marcha, é um lugar novo. Não é isso. É que se ele fosse um pouco mais preciso e um pouco mais suave, você não precisaria fazer tanta força, não precisaria se preocupar em tomar cuidado sempre que fosse engatar uma marcha desse carro. Além disso, uma coisa que eu senti bastante falta aqui nesse modelo é a ausência de uma câmera de ré. Aí você fala, caramba, mas você tá pedindo uma câmera de ré também? Há quanto tempo a gente não tem um veículo? Há quantos anos a gente viveu dirigindo carros que não tinha sequer sensor de estacionamento e hoje você reclama que não tem câmera de ré? Então, eu reclamo por uma coisa que é importante, não é um luxo. O carro ele já tem uma central que tem a possibilidade de replicar uma câmera de ré. Em outros modelos ele tem essa função de câmera de ré. Aqui nesse modelo avaliado, você precisa verificar a opção de ter uma câmera de ré nele, porque não sei se você consegue perceber bem no vídeo, eu acredito que sim. Quando eu olho aqui para o retrovisor, a imagem que eu tenho é essa daqui, ó. É uma imagem que tem um para-brisas bastante estreito, com duas barras. E como a iluminação aqui para vocês, provavelmente não, com certeza, tá estourando um pouco aqui nessa área. Para mim não estoura, mas o que eu consigo ver é a lona da caçamba. Eu não consigo ter uma noção exata do tamanho, do comprimento da caçamba. E quando eu olho nos retrovisores laterais, os retrovisores laterais eles são relativamente pequenos para o tamanho do carro. E além disso, os paralamas, tanto dianteiro quanto traseiro, eles são mais gordinhos. E eles têm um formato ovalado. Então eu consigo ver, a maior região que eu consigo enxergar é a parte central do paralamas. Eu não consigo ver o final da traseira. Então eu não consigo enxergar a traseira por aqui e não consigo enxergar a traseira por ali. Então isso é uma coisa que precisaria sim ser melhorada. Então isso é uma coisa que realmente faz falta. Se tivesse uma câmera de ré para estacionar, você teria uma maior tranquilidade, teria uma melhor visualização. Até para entrar numa vaga, você vai entrar e a impressão que te dá é que você está super perto, de que você vai encostar o para-choque a qualquer momento, quando na verdade você está numa distância muito longa. E se você confia aqui 100% no sensor de estacionamento, ele apita, ele tem as graduações dele de apitos mais espaçados, depois de apitos mais próximos. E quando ele fica com apito constante, é porque realmente está muito perto. E você não consegue saber exatamente se ele está perto mais do lado direito, se ele está perto numa região central, ou se ele está perto do lado esquerdo. Então uma câmera de ré aqui seria essencial, pelo menos para esse carro. Uma outra coisa aqui que poderia melhorar é algo bastante simples, mas que faz falta. É que nem hoje que eu tô gravando, não sei se vocês perceberam, às vezes faz um barulho de limpador de para-brisa, como fez agora, é um dia de chuva. E no limpador ele só tem duas velocidades, uma intermitente e uma segunda velocidade. Isso é bastante incomum. Normalmente a gente tem uma velocidade intermitente, uma frequente, mas com uma velocidade estável, e uma bem mais rápida. Isso, dependendo da intensidade da chuva, faz bastante diferença, faz bastante falta você ter uma velocidade de limpador mais alta, e também faz falta você ter uma possibilidade de graduar essa intermitência do limpador de para-brisas. Ele tem uma graduação aqui que eu considero rápida. Dependendo da intensidade da chuva, você não precisaria ter essa velocidade, você poderia controlar. E eu falo isso porque carros mais simples do que esse têm a função, como por exemplo um Ford Ka. Um Ford Ka tem essa função intermitente, aqui nesse carro já não tem. Carros chineses têm, eu posso falar que uma infinidade de modelos que tem essa função, e que aqui, se você não já está acostumado com essas funções, faz muita falta. E uma outra função também que não tem aqui no limpador de para-brisa é aquela função de um toque. Às vezes
cai uma sujeira no vidro ou você precisa só dar uma limpada, você não pode dar aquele toquinho e o limpador limpa e volta, porque não tem. Você tem que acionar a velocidade intermitente. Então isso faz bastante falta. São coisas relativamente simples e que eu acredito que, como o Duster está prestes a ser renovado, está prestes a passar por uma nova geração para chegar aqui no Brasil, é uma coisa que provavelmente vai melhorar e que faz bastante falta no modelo que eu estou avaliando aqui. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Antes que eu me esqueça, mandar um salve pro pessoal que pediu nos vídeos. Então vai Jaime, Diego, Guima, vamos lembrar quem mais, Leandro, o Rodrigo e, bom, não sei se faltou alguém. Jaime já falei, né? Então acho que é isso, o pessoal que pediu salve nos vídeos. Abraço, pessoal, obrigado pelo apoio, continuem assistindo os vídeos. Se você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Vai aqui na parte de baixo do vídeo do lado direito, clique em inscrever-se e onde tem o desenho do sino, clica para você receber as notificações sempre que o canal aqui subir um vídeo novo. E também faça seu pedido, qual o carro que você gostaria que a gente avaliasse. Comente aí se você gostou do vídeo, o que a gente poderia melhorar. E até o próximo vídeo, galera. Obrigado.